Olá, eu sou o Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias, prova do Enem. Vamos lá? Vamos lá? Nós estamos falando aqui de Segunda Guerra Mundial. E hoje eu quero dar aqui um cenário dos antecedentes. O que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial, para a gente entender o cenário mundial e entender o que foi que aconteceu. Vamos lá? A Primeira Guerra Mundial, então vamos falar aí, né, alterou radicalmente o mapa geopolítico, ou seja, o mapa da Europa e o mapa mundial, né? Com então a derrota de quem? Dos impérios centrais, que eram a Áustria-Hungria, a Alemanha, o Império Otomano e a tomada de poder também dos bolcheviques em 1917 na Rússia. Então, olha aí, eu tenho a Áustria, a Hungria, a Alemanha, o Império Otomano, a Rússia já envolvida naquilo que seria o cenário da Segunda Guerra Mundial. Os aliados, então, vitoriosos, como França, Bélgica, Itália, Grécia, Romênia, ganharam territórios, enquanto novos estados foram criados a partir desse colapso que foi a Primeira Guerra Mundial. A Áustria e a Hungria foram divididos, o Império Russo acabou, o Império Otomano acabou. E, apesar de movimentos pacifistas, após o final da guerra, as perdas causaram um movimento nacionalista. Por quê? Você está perdendo território, você está perdendo aquilo que antes eram grandes impérios, você está perdendo tudo isso. Então, o nacionalismo acabou sendo maior, não é? E aí, o sistema de revanche, né? Eu quero lutar por isso, né? Então, o que vai acontecer? Esse revanchismo acabou sendo muito forte, por exemplo, na Alemanha. Por causa do quê? Significativas perdas territoriais, coloniais, financeiras, o que aconteceu então com o Tratado de Versalhes, que a gente comentou lá na Primeira Guerra Mundial. Vai lá e dá uma olhadinha, né? Pelo tratado, então, que proibia anexar outros estados, pagar indenizações, limitações quanto ao tamanho de capacidade de suas forças militares armadas. Enquanto isso, a Guerra Civil Russa levava à criação da União Soviética, né? A poderosa União Soviética. Olha só quanta coisa. O Império Alemão foi dissolvido, acabou, não tinha mais jeito. A Revolução Alemã, de 18 a 19, um governo acabou dando um governo democrático chamado República de Weimar, que foi criado, então, num período entre guerras, né? Foi marcado por um conflito entre partidários de uma nova república e opositores radicais, tanto de direita quanto de esquerda, então aquela coisa antagonista, né? Embora a Itália, com promessas feitas aí pelo Reino Unido e a França para garantir, então, a entrada da Itália naquela ideia da guerra, etc., etc., né? Promessas feitas ali pelos governos, acabou sendo um movimento fascista, nacionalista, liderados então pelo Benito Mussolini, que tomou poder na Itália com uma agenda completamente nacionalista, totalitária, de colaboração com classes, então aboliu a democracia representativa, a esquerda, então as forças liberais, seguiu a política externa agressiva, destinada então a forjar, através de uma força, o país uma potência mundial. Então ele dizia o novo Império Romano. Olha quanta coisa, né? Adolf Hitler, depois de uma tentativa fracassada de derrubar o governo alemão, ali em 1923, virou uma espécie de primeiro-ministro, era o chanceler da Alemanha, em 1933. Aí ele aboliu a democracia, defendeu então uma revisão radical e racista de ordem mundial.
e logo começou uma campanha de rearmamento massivo do país. Ou seja, a Alemanha voltou a ter armas e um sistema militar muito poderoso. Enquanto isso, a França, para assegurar a sua aliança, permitiu então que a Itália agisse livremente na Etiópia, país que o governo italiano desejava como uma posse colonial. Então, vai lá, entra lá. A situação se agravou no início de 1935, quando então o território da bacia de Sarre foi legalmente anexado à Alemanha. E o Hitler, então, repudiou o Tratado de Versalhes, acelerando, então, um programa de recrutamento, né? Vamos aumentar aqui o exército, né? Na Alemanha, o partido, então, nazista, liderado pelo Hitler, procurou estabelecer um Estado nazista, ou seja, acabava toda aquela ideia da República de Weimar, acabava toda aquela ideia do então deposto e falido Império Alemão, e nascia então aí um Estado completamente controlado pelo próprio Estado nazista que é então, né? E imediatamente você vai ter a Grande Depressão, 1929. E aí os nazistas se fortaleceram, ele é nomeado chanceler, e aí vai acontecer um incêndio do Palácio do Reichstag, e o Hitler conseguiu criar, então, um governo por conta desses fatos, queima do Congresso e todas essas coisas, e unipartidarismo, só vencia e só governava o partido que era o partido nazista. E aí esse totalitarismo ficou dentro da Alemanha, né? Na China, o partido chamado Kuomintang, né, KMT, lançou uma campanha de unificação contra, então, os líderes militares que ali existiam, os chamados, então, senhores da guerra da China. E o país acabou se unificando em meados de 1920, mas logo viu-se envolvido em uma outra grande guerra civil contra, então, antigos aliados comunistas. Os comunistas ajudaram a criar um esquema para derrubar os militares que dominavam a China e quiseram tomar o poder, não é? Em 1931, cada vez mais militarizado, o Império Japonês também começou a buscar influências ali na China, entrar ali na China, como sendo um primeiro passo pelo governo para obter o direito de governar aquele país, ou governar a Ásia, no entanto, né? E tinha um slogan político que diziam todos sobre o mesmo teto, ou seja, os japoneses queriam que todos os asiáticos ficassem sob o domínio dos japoneses, né? Os japoneses usaram um incidente que chamava, então, Nuken, né? No pretexto de lançar, então, uma invasão a, então, Manchúria, o estado fantoche, né? Que foi criado ali com o domínio japonês. Muito fraca para resistir ao Japão, a China, então, apelou para a Liga das Nações por uma ajuda. O Japão, então, retirou-se dessa organização internacional após ser condenado por uma incursão ali na Manchúria, né? E as duas nações passaram a se enfrentar em várias batalhas. Batalhas de Xangai, batalhas até uma trégua lá que acontece no Tangu, ser assinada ali em 1933. Depois disso, as forças voluntárias chinesas continuaram nessa resistência e continuaram lutando contra os japoneses ali na Manchúria, né? Na esperança de conter a Alemanha, o Reino Unido, a França, a Itália, formaram então uma frente chamada Stressa, e a União Soviética, preocupada com os objetivos da Alemanha de ocupar várias áreas do leste europeu, escreveu um tratado com assistência mútua com a própria França, inclusive, né? Antes de tomar um efeito. Porém, esse pacto franco-soviético obrigava, então, a passar por uma burocracia grande na Liga das Nações Unidas, né? Ainda não era a ONU, mas já era a Liga das Nações Unidas, que tornou, então, basicamente fraco esse acordo que deveria acontecer entre a União Soviética e a França.
No entanto, em junho de 1935, o Reino Unido fez um acordo naval independente com a própria Alemanha, flexibilizando, então, as restrições anteriores. Tá bem, vamos conversar, vamos ver se a gente consegue fazer um tratado aqui. Os Estados Unidos, preocupados com os acontecimentos da Europa e na Ásia, aprovaram, então, uma lei de neutralidade, ali em agosto de 1933. Em outubro, a Itália invadiu a Etiópia. A Alemanha foi o único grande país europeu que apoiou essa invasão. O governo italiano abandonou as suas objeções em relação às metas da Alemanha de dominar a Áustria, e lá foi a Alemanha dominar a Áustria. Hitler desafiou, então, os tratados de Versalhes e de Lugano, com a remilitarização da Renânia, uma parte da Alemanha ali que estava dominada desde a Primeira Guerra Mundial. Recebeu pouca resposta de outras potências europeias. Quanto então à Guerra Civil Espanhola, começou em junho, Hitler e Mussolini apoiaram as forças nacionalistas, que deu então no domínio do Franco, ali na Espanha. O fascismo, o franquismo, o nazismo estavam de mãos dadas, né? Começou então em julho, essa guerra civil foi, os dois lados usaram o conflito para testar então novas armas e novos métodos de guerra. Estava sendo aí ensaiada aquilo que seria então a Segunda Grande Guerra Mundial. A Alemanha e a Itália formaram então um eixo Roma-Berlim. Um mês depois, a Alemanha e o Japão assinaram um pacto, então, de adesão da Itália para, então, nessa ideia do eixo Roma-Berlim-Tóquio, não é? Na China, após, então, os incidentes todos ali, as forças comunistas concordaram com um cessar-fogo, com o objetivo, então, de apresentar uma frente unida para se opor à invasão japonesa. Está aí, o quadro, esse caldeirão todo, está aí colocado para vocês. É isso aí, cai no Enem, essas coisas é bom a gente saber, cai na prova, quase sempre tem pergunta disso, então é isso aí para vocês, um lugar e suas histórias. E a gente se vê com mais Segunda Guerra Mundial semana que vem. Até lá!